Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um time de qualidade altíssima aqui para discutir várias questões que estão acontecendo atualmente. Vou apresentar o pessoal. A gente tem aqui, no meu sentido horário aqui, né, a Carla Iotoko, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado, Carla. A Karine Cavalco. Falei certo, Karine? Falou certinho. Também da Universidade Federal de Viçosa. O Fabrício Rodrigo dos Santos, da Federal de Minas Gerais. O Fabiano Menegídio, da Universidade de Mogi das Cruzes. E o Samuel Goldenberg, da Fiocruz do Paraná. Tudo bom, gente? Eu vou começar. Esse vídeo está dentro da programação da Marcha Virtual para a Ciência. Eu vou perguntar a primeira coisa, uma consideração rápida de vocês sobre a importância da marcha, né, para esse momento que a gente está vivendo. E aí eu vou seguir meu sentido aqui horário, e eu queria ouvir primeiro a Carla, como é que ela vê a importância dessa marcha, e aí vamos seguindo, depois a Karine, Fabrício, Fabiano e o Samuel. Carla. A marcha, quando é marcha mesmo, é muito mais legal, né? Porque você consegue interagir com as pessoas na rua, as pessoas assistem à marcha, veem os cartazes das pessoas, cartazes com palavras de ordem, de defesa da ciência, de como que a ciência é importante para a vida da gente. E agora que não dá para fazer marcha, acho bom a gente poder falar para as pessoas e dizer da importância da ciência, e dizer o quão vital ela é, ainda mais nesse contexto agora de pandemia. Enfim, entender por que se relacionar bem com a natureza é bacana para a gente, não só para a natureza. E é isso. Boa noite para todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Para mim, eu acho que o que eu sinto mais falta, como todo mundo deve estar sentindo agora, nessa época de quarentena, é o contato humano, como a Carla falou. Estar perto dos meus alunos, ver que aquilo que é tão caro para mim, todos os valores que são importantes para mim, são importantes para eles também, que a gente cultiva não só gostos por livros, pelo conhecimento, gostos e paixão pela ciência e pelo que a gente desenvolve dentro da universidade, mas também pelo que representa a ciência na vida das pessoas, está sendo passado para as gerações seguintes. E a marcha virtual, ela tira isso da gente. Ela não permite que a gente veja isso nas gerações futuras. Tão próximo da gente, porque os nossos alunos não estão aqui do nosso lado, né? Mas, por outro lado, fica o registro, né? E outras pessoas, que não são só aquelas que estão envolvidas no meio acadêmico, podem ter o acesso a essas informações. E talvez isso possa atingir mais pessoas. Então, eu acho que o que está sendo importante para mim nessa marcha da ciência é a participação de outras pessoas e de um público maior dessa vez. Obrigada. Bem, essa marcha, a gente está marchando para Brasília, né? Esperamos amanhã todo mundo se encontrar lá, né? Todo mundo virtualmente, pelo menos, poderá estar lá, porque isso é uma busca pelo reconhecimento da nossa nação, pela nossa soberania no conhecimento, né? Para nós termos, pelo menos, um vislumbre de um futuro, de um Brasil melhor, de um Brasil mais igualitário, né? De um Brasil realmente que o brasileiro merece. E é com a ciência, né? Realmente eu acredito na ciência nesse sentido, de que é a estratégia que a gente precisa para chegar lá. Boa noite a todos. Eu acho que a marcha na ciência, nesse momento, é algo extremamente importante. Eu acho que nós estamos num momento extremamente crítico, onde a ciência se faz necessária, muito mais que em outros momentos, pelo menos, que essa geração passou. E no momento que nós mais precisamos da ciência, a ciência não consegue agir, não é por causa dela. Ela está ali pronta para tentar colaborar com a sociedade, fazer o papel dela. Mas a falta de meios, de várias fontes, acaba proporcionando esse tipo de cenário que nós estamos vivendo agora. Então, a marcha da ciência é importante para nós, primeiro, pontuarmos esses problemas, demonstrarmos que
A ciência é uma forma importante da construção do conhecimento, que ela pode nos ajudar em diversos momentos, tanto na construção de novas tecnologias, quanto no combate de uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora. Que nós precisamos, sim, lutar pela ciência, pela saúde, pela educação, que isso é necessário. E que isso não é uma coisa que só pesquisadores podem fazer e precisam fazer. A ciência é de todos. A ciência é uma construção de conhecimento por pequenos tijolos, que ele parte tanto de pesquisadores sêniores, quanto de júniores, quanto de estudantes, e todas essas pessoas estão unidas para construir uma ciência. Então eu acredito que esse é um momento um pouco diferente, como todos disseram. Eu acho que eu queria estar do lado de todos os meus colegas para poder lutar como nas outras marchas, mas hoje não é possível por um problema específico de saúde. E saúde, ela necessita de ciência para a construção e para soluções de problemas. Então, a ideia é a gente conversar um pouco, expor esse problema, colocar a ciência dentro da perspectiva da pandemia e tentar buscar uma solução em conjunto. Olá, pessoal. O porquê da Marcha da Ciência é porque a ciência ela está no nosso dia a dia. A ciência permeia as nossas vidas em tudo o que nós fazemos. E uma ciência forte, ela permite que possamos responder rapidamente aos desafios, às dificuldades que ocorrem no nosso dia a dia, como, por exemplo, agora nessa pandemia. Eu, com certeza, sou a pessoa mais idosa desse grupo, e talvez eu tenha começado a ser bolsista do CNPq quando alguns de vocês ainda não tinham nem nascido. Eu sou bolsista do CNPq desde 1971, com uma bolsa de iniciação científica. Eu passei, ao longo são 40 anos que eu sou bolsista do CNPq, continuo sendo bolsista do CNPq, e o CNPq, ele me acompanhou durante toda essa minha vida. E durante esse tempo eu pude passar por diferentes fases do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento científico aqui no Brasil. E hoje em dia, essa marcha da ciência ela é extremamente importante porque a ciência brasileira está ameaçada. Ela está ameaçada porque faltam recursos, ela está ameaçada porque não existe estímulo para que jovens ingressem na carreira científica, e se nós não tivermos uma ciência forte, nós não seremos capazes de acompanhar os desenvolvimentos que são feitos no mundo, nós não seremos capazes de entender como que a vida se transforma, porque a ciência, no fundo, está na base da vida. Mais do que nunca, temos que estar unidos, mais do que nunca, temos que buscar, através da ciência, a solução para os nossos problemas, e agora nós temos um grande problema que é essa pandemia. E eu já adianto para vocês, essa pandemia não será a última. Nós temos visto recentemente que tivemos algumas viroses emergentes, reemergentes, e se nós não tivermos uma ciência forte, nós não seremos capazes de enfrentar esse tipo de problema. Por isso, essa marcha da ciência ela é fundamental nesse momento. Eu acho interessantíssimo isso. Eu sempre falo que a ciência é um marco civilizatório, né? Sem ciência, eu acho que não existia civilização. Mas, tocando mais um pouco nesse assunto da pandemia, né, e o Samuel apontou uma coisa bastante interessante, que essa provavelmente não foi a primeira e não vai ser a última, né, pandemia. Como é que vocês veem, de um ponto de vista biológico, as causas da gente estar cada vez mais expostos a pandemias desse tipo, a eventos globais? Queria saber um pouco a opinião de vocês, com um olhar, evidentemente, um pouco sociológico, mas também um pouco biológico da experiência de vocês. E vou fazer de novo no sentido aqui, a Carla começa aqui.
Eu acho que a grande questão é que a gente está avançando cada vez mais em mais ambientes, a gente está tendo contato cada vez mais com mais organismos. Os organismos, por sua vez, têm seus parasitas, têm os outros que convivem com eles, e a gente está tendo contato não só com os hospedeiros, com os parasitas e tudo mais, essa história da gente ficar levando as coisas de um lugar para o outro, essa história da gente ficar indo de um lugar para o outro, que é o que a gente sempre fez desde que se entende por gente, essa velocidade tão grande de deslocamento da gente e dos outros organismos, eu acho que isso acaba que acelera as possibilidades, aumenta as possibilidades da gente ter contato com mais parasitas. E parasitas que eventualmente a gente não tem nenhum contato anterior. Então, eu gosto muito de pensar que se a gente tem parasitas que atacam todo mundo desse jeito, é porque a gente é muito mais parecido enquanto espécie, né? Todo mundo é muito mais parecido do que a gente achava antes. Então, a gente tem que pensar em como as saídas também têm que ser coletivas. Temos que pensar em saídas coletivas para todo mundo sobre essas coisas que a gente anda fazendo. Então, a gente tem que rever comportamentos. Alguns dos nossos comportamentos são nocivos e vão expor a gente a mais e mais parasitas ao longo do tempo. Karine? Complementando o que a Carla estava falando, eu acho que a gente ainda tem sorte que, no caso da nossa condição aqui como brasileiros, que a gente não tem grandes primatas na América do Sul, né? A gente não tem chimpanzé, orangotango, gorilas como primatas naturais do nosso ecossistema, porque se a gente tivesse esses grandes primatas aqui, a gente ia ter estoques naturais de doenças aqui na América. E talvez muitas dessas doenças que a gente vê surgindo na África, surgindo em outros lugares, a gente ia ter como fonte principal ou local de origem o Brasil, né? Historicamente, a gente tem doenças respiratórias acontecendo com mais frequência na Ásia, porque a gente tem uma história biológica de animais migratórios, né, que usam rotas de migração que atravessam a Europa, que atravessam a Ásia, principalmente aves. E aves estão muito ligadas com um hábito de bando, né? E esses hábitos de bando acabam levando, assim como morcegos, ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Então, é por isso que a gente vê doenças respiratórias surgindo frequentemente em aves e depois passando para humanos, como aconteceu agora com o coronavírus 2, né? Agora, a gente viu AIDS, ebola e outras, se não me engano, febre amarela e outras doenças surgindo ao longo da história, acontecendo nesse mesmo ritmo de destruição da natureza e os estoques naturais delas, que parasitavam outros animais, passando para, né, trocando de parasita, né, trocando ou melhor, trocando de hospedeiro, né, justamente por causa do impacto que a gente acabou fazendo com que o ambiente sofresse, em função da nossa modificação sobre esses ambientes. Então, obviamente, quanto mais a gente mexe, né, e a gente, acho que comentou numa conversa que a gente teve, né, Carla, sobre o Covid e evolução, que a gente tem uma floresta amazônica enorme, né, e um bioma de micro-organismos potencialmente enorme nessa floresta. E realmente, a gente não sabe todas as potencialidades que existem em termos de novos parasitas, né? E se esses novos parasitas têm possibilidade de nos ter como hospedeiros para novas doenças. Então, isso, né, pode acontecer. Sim, pode.
Fabrício. Bem, na história humana a gente tem uma evolução biológica e cultural, né? E essas duas coisas somadas, né, indicam cada vez mais um contato da humanidade com o meio ambiente, mas de forma destrutiva, né? Com o aumento da população humana, não é só uma questão de entrar na natureza, porque o homem sempre esteve na natureza, né? É uma questão também de números, né? Porque as primeiras epidemias começaram com a sedentarização, né? A espécie humana tem ao redor de 200 mil anos, né? Mas vivia como bandos de caçadores-coletores. A gente ainda tem alguns bandos de caçadores-coletores na Amazônia, por exemplo, né? Tem pelo menos 60 grupos isolados de indígenas que estão por lá. Provavelmente eles tiveram alguns coronavírus, alguns arenavírus, buniavírus, né? Vários arbovírus infectam esses indígenas por ali, mas matam uma, duas, três pessoas ali na tribo, fica por ali, né? Nesse caso, foi uma associação, né, que envolve caça de animais e uma feira numa cidade muito grande, 10 milhões de habitantes, né, e a coisa se proliferou. Houve tempo desse vírus, que provavelmente no início não era tão assim adaptado ao hospedeiro humano, né, mas justamente, né, a seleção tem a ver com o processo adaptativo, o contágio maior número de vírus, mais bem sucedido é o organismo. Então, isso foi uma questão de oportunidade, uma questão de número de hospedeiros, uma questão de mutações que apareceram ali no plantel de vírus que estava infectando esses poucos indivíduos aí o ano passado na China, e que em algum momento uma cepa extremamente contagiosa, né, e felizmente não tão mortal, porque poderia ser pior ainda, né? Poderia ser mais mortal ainda, e que espalhou aí, configurando nessa pandemia. É uma questão de oportunismo, né? De contato. Quanto mais a gente tiver esses contatos de forma não tão controlada com a natureza, né? Como aconteceu lá na China, e acontece o tempo inteiro, mas principalmente em centros urbanos grandes, né? Isso vai ser mais provável. Tá? Então, como o Samuel falou, não vai ser a última, né? Esse ano a gente teve aqui em São Paulo, né, a morte por um arenavírus, né, que é um vírus parecido com outro que matou 3 pessoas há mais de 2 décadas, que era o vírus sabiá, né, aparece. Por sorte, esses vírus, apesar de ser letais, né, matam mesmo, né, o contágio é muito pequeno, né? Então, é bem diferente do coronavírus que a gente tem, né, que levou até algumas pessoas a chamar de gripezinha e menosprezarem, né, porque não compreendem em termos numéricos, não sabem nem fazer conta em termos de porcentagem em relação de população que pode estar infectada, e aquela porcentagem que parece pequena, mas em termos numéricos absolutos é enorme, né, sem falar nos vários traumas e das pessoas que ficam debilitadas, né? Então, a gente tem que pensar nessa nossa relação, né, e nesse número populacional, porque, do ponto de vista ecológico, né, é uma espécie, considerando a massa, né, de nós como ser humano, cada indivíduo, e o quanto a gente consome na natureza, né, está pelo menos 30 vezes superpovoada do ponto de vista ecológico do planeta Terra. A gente precisaria de pelo menos mais 29 planetas Terra para distribuir a população para ser considerado sustentável. Então, a gente não tem um mundo com uma população humana sustentável. E dos problemas associados para isso é a maior probabilidade de aparecerem essas epidemias que podem virar pandemias, né? Porque tem aí um hospedeiro, um nicho muito amplo para vírus utilizarem como um corpo para se multiplicarem, né? E é a nossa espécie. E isso vai acontecer de novo. E para isso a gente precisa de muita ciência, né? Eu estava até falando na entrevista ontem, só um pouquinho, sobre o projeto que um colega meu tem no Instituto Pasteur da Guiana Francesa, né? Que é na Amazônia, é um estado da França, que eles têm uma vigilância completa
no estado inteiro lá da Guiana Francesa, qualquer indivíduo com uma febre não descrita, né, que não se consegue mapear a uma origem clara, eles vão lá e trabalham para o isolamento, que é um provável vírus, porque isso pode ser um indício de um surto, de uma epidemia, e pode virar uma pandemia. Então, tem que ter esses grupos, né? Como existia, por exemplo, o grupo de enfrentamento de pandemias nos Estados Unidos, que foi criado pelo Obama e foi desfeito lá pelo Trump. A gente precisa de ter isso em todos os países, né? A gente precisa de ter uma vigilância sanitária do ciclo silvestre, dessas coisas que podem passar para o homem antes de virem para cá, e também as que estão começando a entrar na espécie humana, né? Provavelmente lá na China, quando eles descobriram, né, já estava no ciclo doméstico humano já há um tempo, né, essas variedades de vírus. Próximo. Fabiano. Eu acho que é um complemento do que já foi dito. Em algum momento, a gente começou a falar em globalização, a ideia que a gente sempre teve de fronteiras, que sempre foi virtual, mas antes, pela distância, ela parecia algo mais real, ela reduziu. Diferente da época da gripe espanhola, entre outras pandemias que aconteceram, você tinha um espaço de tempo muito maior para uma pessoa se deslocar de um país para o outro. Hoje não, em questões de horas, você consegue que um vírus que estava na China chegue em outros países, ele se propaga muito rápido. Quem já foi em qualquer aeroporto sabe a quantidade de pessoas no mesmo local, ainda mais quando a gente fala de um vírus respiratório. Quanto mais pessoas num lugar com vírus respiratório, é muito mais fácil desse vírus se propagar. Nós conseguimos ficar um tempo sem tomar água, a gente consegue ficar sem comer, a gente consegue fazer um monte de coisa. Agora, respirar, não. E aqui no Brasil, principalmente, a gente nunca teve a preocupação de proteção das nossas vias respiratórias. Quem aqui é de São Paulo sempre via dentro do metrô pessoas, por exemplo, do bairro da Liberdade, descendentes de japoneses andando com pequenas máscaras quando estavam gripadas, com qualquer tipo de doença respiratória, mas a gente nunca se preocupou. Sempre estivemos suscetíveis a esse tipo de doença. Outro ponto interessante é justamente o que o Fabrício falou, a questão da evolução, a mutação, essa constante de vírus no nosso ecossistema, no contato com o ser humano. Se nós observarmos os anos passados, nós falamos sobre Zika vírus, pouco tempo tivemos o problema da febre amarela, tivemos outros vírus no meio da nossa população e já temos casos muito semelhantes ao que a gente vê com o Covid, no caso do SARS, do coronavírus, no Brasil, só que não é uma doença respiratória. Qualquer um que procurar em jornais, nós vamos ver casos de infecções, o aumento da hanseníase no Brasil por consumo de carne de tatu, entre outras micoses pulmonares. Então, como não é a transmissão desses patógenos não é assim tão rápida quanto é o coronavírus, a gente não consegue perceber que nós também temos uma pequena panela de pressão no Brasil. A diferença é que nessa panela de pressão ela não tem uma propagação tão grande. E outro ponto que o Fabrício comentou também é que a chegada desse vírus, no caso do coronavírus 2, nos seres humanos, não foi algo que aconteceu em 5 minutos. Já existiam trabalhos anteriores mostrando que existiam algumas cepas de coronavírus que poderiam infectar seres humanos no futuro, mas necessitaria de algumas alterações, algumas mutações. E num pool genético, num pool com a população de organismos, isso pode acontecer em qualquer momento. O grande problema é, será que a gente está preparado para na hora que isso acontecer? Uma forma de se preparar isso é através da ciência e da saúde. Se a gente não tiver um preparo para esses tipos de pandemia, essas epidemias que vão acontecer, elas são inevitáveis. Ela vai acontecer. O problema é nós estaremos preparados para a próxima, porque essa nós não estávamos. A gente está pagando por isso. E aqui no Brasil, além de não estar preparado, na hora que aconteceu, nós não temos apoio, principalmente governamental. Como nós vamos combater algo que nós já sabíamos que ia acontecer? Tivemos a gripe espanhola que nos ensinou o que é uma pandemia, vimos um monte de gente morrendo, tivemos outras pandemias acontecendo e não nos preparamos. Não estamos realmente preparados hoje para uma nova pandemia. É engraçado porque minha filha tem vontade de trabalhar com ciência e com saúde. E quando, nas primeiras semanas da pandemia, minha filha me perguntou, pai,
para a próxima a gente vai estar preparado, né? Minha resposta foi: não sei. Porque não depende só de uma pessoa. Se a ciência não se expandir, se a gente não aprender com o que está acontecendo, a gente não vai estar preparado para a próxima. A gente não vai ter uma vigilância, que nem o Fabrício falou, a gente não vai ter um sistema de saúde, a gente não vai ter laboratórios para pesquisar, a gente não vai ter nada. A gente só vai novamente correndo no mesmo lugar, igual a Alice. A gente vai ficar correndo no mesmo lugar e não vamos chegar em nada. Então isso é importante, a gente ter essa discussão e entender como acontece. Samuel? Bom, quer dizer, por que ocorrem, por que nós estamos tendo essas viroses? E aí eu estou colocando como viroses, são as principais que nós estamos tendo nos nossos tempos. Bom, isso vem muito, quer dizer, como já foi dito, porque nós degradamos o meio ambiente e, através dessa degradação do meio ambiente, nós destruímos nichos de animais que estavam em equilíbrio com seus vírus, com seus parasitos, e nós nos expomos, então, a eles. E pode ocorrer o que a gente chama de spillover. Spillover é quando um vírus ele sai de uma espécie e vai para outra espécie que não está adaptada a esse vírus, que não tem uma resposta imune a esse vírus. Então, nós temos esse efeito devastador de uma pandemia. E isso não é só quer dizer, nos vírus respiratórios, obviamente, isso se dá de uma maneira muito mais rápida, ainda mais um vírus como o SARS-CoV-2, o COVID-19, que aparentemente forma aerosol. Se forma aerosol, então a coisa fica extremamente grave. Não basta usar a máscara e ficar a 2 metros, eu vou ter que ficar 8, 10 metros e não entrar, talvez, num elevador, porque eu não sei quem esteve anteriormente no elevador. Mas nós temos grandes riscos quando a gente destrói as florestas, nós temos grandes riscos, e eu acho que essa é uma das coisas que mais me apavora, o que acontecerá com o planeta devido ao degelo que nós estamos tendo nas calotas polares. Nós temos nos polos, possivelmente vírus, patógenos que estão congelados ali, estão plenamente preservados. O que vai acontecer com a humanidade quando nós entrarmos em contato com esses organismos para os quais o nosso sistema imune é completamente ingênuo, naïve, como a gente diz, não tem conhecimento algum, não tem uma memória imunológica, né, desses patógenos. E o outro problema, quer dizer, por que as coisas se espalham devido à globalização? Como o Fabrício falou, nós somos muitos, o planeta é pequeno, não tem mais sustentabilidade nas condições atuais, e os deslocamentos são muito rápidos, são muito fáceis. Você atravessa o planeta em 24 horas. E foi o que aconteceu com essa pandemia de Covid, foi isso. Quer dizer, começou numa cidade que é um polo industrial importante, principalmente na parte de confecções, num país que hoje é talvez a economia mais pujante do planeta, que é a China, e as pessoas foram, a partir dali, indivíduos foram para diferentes partes do planeta e se alastrou essa pandemia. Tem um ponto que eu quero colocar, que é uma preocupação que eu tenho, quando as pessoas falam da origem do vírus e as pessoas sempre falam de morcego. Realmente, a origem é do morcego, mas a culpa não é do morcego, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós destruímos o ambiente do morcego. Nós, de uma certa maneira, trouxemos o morcego para as nossas casas. Nós domiciliamos o morcego. E o mesmo se dá, quer dizer, foi conversado aqui, com febre amarela. Quer dizer, foi dito, nós tivemos um surto. Não, nós não tivemos. Nós temos um surto de febre amarela.
Atualmente, aqui no Paraná, que é o estado onde eu vivo, nós temos febre amarela ativa. Por quê? Porque nós destruímos a floresta. Nós destruímos a floresta, nós começamos a construir condomínios, normalmente, muitas vezes de luxo, em lugares exóticos, próximo à floresta, onde viviam muito bem os mosquitos hemagogos, guardando ali a sua febre amarela, que de tempos em tempos contaminavam o macaco, e o macaco morria, mas quando nós nos aproximamos, nós passamos a ser o animal sentinela, não é mais o macaco, somos nós. Então, eu acho que quer dizer, a gente tem que tomar uma preocupação que eu quero colocar nisso. A culpa não é do macaco sentinela, que a gente encontra morto, o macaco é nosso amigo, e a culpa não é do morcego, a culpa é nossa. Que risco nós temos de pandemias? Se nós pegarmos a Amazônia ela tem uma diversidade que talvez a gente nem saiba ainda qual a real dimensão dessa diversidade da Amazônia. A gente sabe que é muito diversa. Nós temos no Brasil, talvez o Brasil seja o local onde exista uma das maiores diversidades, vamos voltar ao morcego, de morcegos do planeta. Tá? O que vai acontecer se nós quebrarmos esse equilíbrio, onde os morcegos vivem nas suas cavernas, vivem confinados na mata, nas cavernas, etc. O que vai acontecer se esses morcegos começarem a se aproximar da nossa sociedade, esses morcegos tomarem maior contato conosco? Certamente nós teremos outros coronavírus, ou outros vírus, não precisa ser coronavírus. O morcego é um animal fantástico pela diversidade de vírus que ele carrega, que se adaptaram a ele. Quer dizer, isso é um negócio fantástico. Do ponto de vista biológico, é um dos modelos, eu acho, mais fascinantes que existe para a gente estudar. Inclusive, talvez o morcego seja, talvez até no estudo do morcego esteja a solução dos nossos problemas. Por que o morcego ele consegue ter tantos vírus e consegue viver tão bem, tão em equilíbrio com esses patógenos? Obviamente, a adaptabilidade dos patógenos ao morcego, mas pode ser também um tipo de resposta, vamos dizer, imunológica que o morcego dá a esses diferentes patógenos. Então, quer dizer, resumindo, as coisas acontecem porque nós estamos destruindo o planeta, nós estamos ofendendo o planeta de uma certa maneira, e nós estamos tendo como retribuição essa pandemia que está tomando uma proporção que a gente ainda não sabe onde que vai parar. Fabiano, quer falar? Quero só... O Samuel ele fala sobre o contato do ser humano mais próximo com o morcego, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o morcego é algo bem comum no ambiente urbano. Então, por exemplo, no condomínio que eu cresci, a gente brincava, um condomínio em plena São Paulo, na Lapa, que é um lugar bem central, a gente brincava de ficar pegando morcego. É lógico, criança fazendo coisa errada, como sempre. Mas o morcego é algo muito comum na capital de São Paulo. Então, não está tão longe assim quanto a gente imagina um SARS aparecer em São Paulo. É a mesma coisa. Quem acompanhou os jornais em São Paulo foram com os coitados dos macacos que vivem em parques. Que no Parque do Tietê mataram não sei quantos macacos, justamente por causa da febre amarela. Extremamente triste isso. Porque, novamente, ele é um sentinela, ele está nos ajudando ali. Sabe, olha, nós temos um patógeno aqui. Agora a culpa é do macaco, que destruíram tudo. Toda a parte do Tietê era justamente parte de mata fechada. Nós temos hoje nada de mata em São Paulo. Eles estão refugiados dentro de pequenos parques em São Paulo. No centro de São Paulo, no Parque da Luz, por exemplo, nós temos de vez em quando preguiças no meio da rua porque ela está ali isolada. É uma ilha para ela. E quando ela sai, as pessoas acham que ela está invadindo o nosso espaço. Pelo contrário, a gente represou ela ali. A gente colocou ela dentro de uma ilha, ela não tem para onde ir. E é o único lugar que esses animais têm hoje, dentro de grandes centros. E quando chega esses animais em grandes centros, como um morcego, se surge algum vírus justamente no morcego, em São Paulo,
e começar a se espalhar, novamente, estamos muitas pessoas numa cidade, contato extremamente próximo, não temos aqui um isolamento tão fácil entre pessoas se a gente não se trancar dentro de casa, isso se espalha extremamente rápido. Então não é uma visão assim tão longe da nossa realidade, é uma visão próxima. H1N1, no caso influenza, as influenzas de aves, quantos pombos aqui em São Paulo nós tínhamos? Agora reduziu bastante porque mataram os pombos. Veneno. Mas na minha infância, você não conseguia andar no centro sem você trombar sem você tropeçar em um pombo. Então, a gente tem sim vários animais que fazem parte da nossa ecologia aqui, da própria área urbana, e eles podem nos trazer patógeno a qualquer momento, e um morcego está entre eles. A gente não adianta pensar que o morcego só está lá dentro da caverna, está lá na floresta. Não, São Paulo é repleto de morcegos. Um monte de pessoas trabalham com morcegos e o morcego é tratado como uma praga urbana em São Paulo. Uma palavra extremamente errada, praga. Tomamos todos os ambientes dele e a gente ainda considera ele como praga. Mas ele está aqui, ele faz parte do nosso ambiente e pode acontecer. Justamente o que o Samuel falou. Era só isso que eu queria pontuar aqui de São Paulo, no caso. Mas, Fabiano, isso que você falou é muito interessante. Eu estava conversando com um amigo meu, que é mastrozoólogo, e ele estuda populações urbanas de morcego. E ele estava falando que já tem até... Eles estão identificando adaptações das populações urbanas, morfológicas, em comparação com as populações nativas. Ou seja, a gente já está num contato tão grande que essa realidade aí de transmissão fica cada vez mais real, né? Mas eu também escutei isso de um colega lá do MZUSP, também que trabalha com morcegos, o Adalberto, que também ele me disse a mesma coisa na nossa última conversa. Você já tem uma adaptação desses morcegos justamente ao ambiente urbano. Então, com essas adaptações, cada vez mais eles estão mais próximos da gente. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não via tanto maitacas, aquelas maitacazinhas verdes. Agora ela é tão presente quanto os pombos. É algo que faz parte hoje da paisagem de São Paulo. Já não é algo que você... eu tenho um comparativo muito próximo do hoje e minha infância. Eu quase não via essas maitacas. Era algo muito não natural. Você ver uma passando te chamava atenção. Agora é diário. Todo dia você vê populações dela em São Paulo. Então esses organismos eles estão se adaptando à nossa realidade. E junto deles estão vindo os patógenos. Uma das áreas de pesquisa que eu trabalho é justamente com microbioma, metagenômica, onde a gente começa a pensar no corpo humano não só mais como um corpo, mas sim como um lugar que você tem populações vivendo sobre ele, de bactérias, de vírus, de outros organismos, e a gente precisa pensar nisso. Em qualquer tipo de mudança nessa proporção pode trazer uma epidemia, um patógeno para o ser humano, e se isso ainda for transmissível, pode piorar a situação.